Meus caros, nesse episódio de hoje falaremos sobre a importância do planejamento patrimonial em vida, tendo em vista que ele, se não realizado, deixará, ou melhor, poderá deixar a sua família nas mãos da justiça. Eu me chamo Oswaldo Catena, sou advogado especializado em planejamento patrimonial e é um privilégio estar aqui me encontrando com você que se preocupa com a sua família, que se preocupa com o seu patrimônio. Mas antes de seguirmos, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero te fazer um convite. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva porque aqui você vai ter outros vídeos, outros conteúdos muito importantes sobre essa matéria. Curta esse vídeo, dê um like nesse vídeo, mande o link desse vídeo para as pessoas que você acredita que precisa desse conteúdo, precisa conhecer um pouco desse assunto e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que é onde a gente publica diariamente orientações muito valiosas sobre planejamento patrimonial. Bora lá então, pessoal. O título do nosso encontro é forte, mas ele precisa ser dito. É forte porque ele precisa chamar a tua atenção. Ele precisa muito te mostrar a importância de fazer um planejamento patrimonial em vida. Então, não é uma simples retórica, não é uma escolha, não. Planeje em vida ou deixe sua família nas mãos da justiça. Essa, na verdade, é uma situação real, porque essa escolha define se no futuro a sua família terá paz, segurança e tranquilidade, ou se ela terá anos de burocracias, de custos, de despesas e desgastes emocionais, né? Quando eu falo custos, é custos financeiros, despesas financeiras, e tudo isso agregado de desgaste emocional, tudo por conta, né, da realização de um inventário, que é um momento que, se você for o dono do patrimônio, você for o provedor da sua família, provedor ou provedora da sua família, é um momento que, por si só, já é muito ruim e que você não vai estar aqui para ajudar a resolver, né? Porque no Brasil, uma família que herda um patrimônio, que recebe um patrimônio como herança, para receber esse patrimônio, ela pode perder até 40% do valor atualizado dos bens, tudo isso por conta da realização de um inventário. Isso é triste, é preocupante e ainda mais relevante porque são poucas as pessoas no Brasil que realmente conhecem esse efeito do inventário na vida da família brasileira. Tudo porque são, né? Porque são poucas as pessoas que passam por isso e outras são poucas as pessoas que procuram saber desse assunto antes disso acontecer. E você que está aqui, você já está na frente porque você já tem essa noção. E o que reúne esses custos? O que reúne, afinal, por como assim perder até 40% do valor atualizado dos bens da minha família? Quais são as despesas que reúnem o inventário? Bom, o inventário ele pode custar tudo isso por conta das seguintes despesas. Primeiro delas, a mais relevante de todas, o imposto da herança e da doação, que é o chamado ITCMD, né? Na maioria dos estados, a sigla desse imposto é o ITCMD, porque é o Imposto de Transmissão, Causas, Mortes ou Doação. Alguns locais, como o Rio de Janeiro, por exemplo, é ITD, né? Tem uma sigla diferente, mas o imposto é o mesmo. É o imposto da herança ou da doação, resumidamente falando. E esse imposto no Brasil, ele pode ir
até 8% do valor do patrimônio de uma família. Hoje, no Brasil, por conta de uma legislação que existe desde 1992. Isso mesmo, anotem aí, 1992. Esse imposto hoje ele pode ir até 8%, mas ele varia a sua alíquota de estado para estado. Então, tem estados onde eu estou aqui no Rio Grande do Sul, ela é de até 6%. Há outros estados, como em Santa Catarina, pode ir até 8%, que é o limite máximo. No Rio de Janeiro, já é 8%. Em São Paulo e no Paraná, ele, por exemplo, é de 4%, é uma alíquota fixa. Mas, vejam vocês, esse imposto que é de até 8%, ele está numa tendência de crescimento. E quando eu falo em tendência, eu não falo simplesmente porque o limite é 8 e os estados vêm aumentando para elevar para 8. Coisa que está acontecendo hoje, tanto no Paraná quanto em São Paulo. Porque já há projetos de lei nesses estados para aumentar esse imposto, que lá hoje é 4%, para até 8%. Mas até mesmo os estados que já atuam com limite de 8%, para todo o Brasil, a bem da verdade, a tendência é de crescimento por conta da reforma tributária, porque a reforma tributária que está mexendo em uma camada, uma quantidade enorme de impostos, um desses impostos é o imposto da herança e da doação, e muito se fala que esse limite de 8 vai crescer, vai aumentar no futuro muito próximo, podendo inclusive já aumentar para o ano que vem. Bom, mas essa questão do imposto, ela é assunto para uma live inteira. E o objetivo aqui não é falar só desse imposto, que é relevante, mas que aqui agora é importante você saber que essa despesa em um inventário pode chegar até 8%, dependendo do estado em que residia o falecido, a pessoa proprietária dos bens. Bom, outra despesa que é muito, mas demais relevante são, na verdade, os honorários advocatícios e os custos, as custas judiciais. Honorários advocatícios pode variar algo entre de 6 até 10 ou 12%. Por que 6 até 12%? Porque vai depender da quantidade de trabalho que o advogado vai ter, e é esse o percentual que a tabela da OAB determina na maioria dos estados do Brasil, é essa variação. Então, como nenhum advogado pode cobrar menos do que isso, por conta de que, se o fizer, vai estar descumprindo uma norma do órgão, né, do órgão de classe, e isso pode ser interpretado como uma conduta antiética por parte do profissional, a variação que nós colocamos aí de 6 até 12% é uma realidade que o profissional vai ter que negociar com a família, então isso pode chegar lá a um valor muito considerável. Custas judiciais vai depender de estado para estado, mas pode variar aí entre 1 até 3% do valor do patrimônio que está sendo objeto do inventário. Bom, em muitos casos, nós temos ainda. A gente está falando aqui, né, do imposto, que pode ir até 8%, do honorário, que pode ir até 12%, das custas judiciais, que podem ir de 1 até 3%. Bom, tudo isso já dá uma ideia a vocês de que realmente o custo do inventário ele é relevante. E muitas famílias, às vezes, não conseguem ter esse dinheiro para pagar essa despesa, o que faz com que eles tenham que vender algum bem para custear essa despesa. E quando a gente vende algum bem herdado, na maioria das vezes, esse bem possui uma valorização maior do que ele tinha quando foi adquirido pela pessoa falecida.
E o nome dessa valorização, dessa diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda desse imóvel ou desse bem qualquer que seja, se chama ganho de capital. E no Brasil, o ganho de capital ele é tributado pelo imposto de renda, cujo valor é de 15%, se inicia com 15% e vai até 22,5%, ou seja, conforme for o valor do ganho de capital, você pode ter uma alíquota que pode chegar de 15% até 22,5%. Mas as despesas não param por aí. Então, já falamos do imposto, do ITCMD, falamos dos honorários advocatícios, falamos das custas judiciais, falamos do imposto de renda sobre o ganho de capital, caso seja necessário a venda de algum bem. Há outras despesas, como certidões, que também envolve lá em torno de 0,5%, um pouco menos do valor do patrimônio. Mas também temos que considerar que um inventário, ele, dependendo do tipo de inventário que for, ele vai poder gerar ainda uma desvalorização do patrimônio por conta de eventual bloqueio que o inventário possa causar na vida da família em relação a não ter condições de fazer qualquer movimentação desses bens, que isso pode ser gerado por conta de algum litígio que os herdeiros possam ter. Então, realmente, é muito dolorosa essa perda, e esses itens somados, né? Ou seja, imposto, honorário, custas, imposto de renda sobre ganho de capital, congelamento, bloqueio dos bens, tudo isso, então, pode gerar uma despesa que, né, chegará até 40% do valor atualizado dos bens de uma família. E sem falar na dor emocional dos membros da família, dos herdeiros, que já perderam ente querido e ainda tem que passar por, né, tem que suportar essa despesa, às vezes discutir a divisão do patrimônio com quem ficou, gerando ainda mais perda emocional, né? E o congelamento dos bens, bloqueios dos bens, que podem gerar também uma falta de liquidez, um engessamento patrimonial, e isso causar realmente uma dificuldade financeira na vida da família e ainda mais desgaste, né? Ainda mais desgaste a uma situação que já é ruim por si só, tá? Eu costumo dizer que o inventário, a gente sabe como entra, mas não sabe como sai de um inventário, porque realmente é burocrático, é custoso do ponto de vista financeiro e é desgastante demais do ponto de vida do ponto de vista patrimônio, do ponto de vista emocional. Bom, o que eu gostaria de deixar de recado para você aqui? O patrimônio que você levou décadas para construir, que você levou muitos anos para adquirir, isso pode se dissolver unicamente. Grande parte dele pode ser consumido para pagar uma despesa de inventário única e exclusivamente por falta de um planejamento patrimonial, por falta de um planejamento patrimonial em vida, ok? Porque quem não se planeja em vida acaba deixando não só patrimônio para a família, deixa um inventário que pode causar tudo isso. Bom, a temática que eu trago aqui tem o objetivo de falar em deixar a sua família na justiça se você não fizer um planejamento patrimonial em vida. E essa consequência, ela acontece por conta de um inventário judicial. E é importante a gente fazer a distinção, por quê? Porque temos no Brasil também a possibilidade de fazer um inventário extrajudicial. Mas o inventário extrajudicial, ele tem condições de ser realizado muito de forma específica, que não acontece na vida de toda a família. Bom, o inventário extrajudicial, ele precisa ser realizado quando não há discussões, não há brigas, se não tem herdeiros menores, em situações muito particulares. Se não tiver essas situações particulares, o inventário tem que ser judicial. E quando é que isso acontece?
O inventário judicial é inevitável quando os herdeiros, ou seja, os filhos, geralmente os filhos, né, são menores de idade ou incapazes. Como assim incapazes? Se o filho, né, tem alguma limitação, se o filho tem alguma doença que o torna incapaz, né? Então, uma série de situações de incapacidade civil. E também menores de idade, por quê? Porque nesses casos há necessidade de participação do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e que, portanto, tem que passar pelo procedimento do inventário judicial para assegurar os direitos dessas pessoas. Outra hipótese em que o inventário judicial tem que acontecer de forma obrigatória é quando os herdeiros não estão de acordo com a divisão dos bens, sobre a partilha desses bens. Então, se não há um acordo na divisão do patrimônio, também há necessidade de se discutir isso, de se dirimir essa situação na justiça por intermédio do inventário extrajudicial, desculpa, do inventário judicial. O inventário judicial também acontece quando há bens no exterior. Quando há bens deixados pelo falecido no exterior, vai se exigir, então, uma decisão judicial para que haja transferência desse patrimônio para os herdeiros. E também, por fim, aqui, não há, não, ou melhor, há necessidade de se fazer um inventário judicial quando o cartório se recusa a fazer um inventário extrajudicial por alguma deficiência, alguma falha nos documentos apresentados pelos herdeiros, né? Então, nesses casos todos que eu mencionei aqui, não há alternativa. O processo de inventário necessariamente será judicial, né? E isso no Brasil significa, há muitos anos, né, uma insegurança jurídica enorme, anos de discussão, de tramitação desse processo e custos crescentes. Por quê? Porque a gente sabe que a demora de um processo judicial por si só, ela traz custos para o patrimônio da família, não só custos diretos de pagamento, mas desvalorização do patrimônio, burocracia, custo com advogado. Uma coisa é um procedimento curto, rápido, vai ter um honorário, vai ser cobrado pelo advogado um honorário menor, certamente, porque vai trabalhar menos. Agora, com anos de trabalho, esse honorário cresce. Então, as despesas diretas crescem e, indiretamente, acaba acrescendo essa despesa pela desvalorização do patrimônio, pela insegurança que os herdeiros têm em relação a esse patrimônio durante a tramitação desse procedimento de inventário judicial. E o que é preocupante também aqui, eu queria trazer a reflexão de vocês, é que muita gente, apesar de saber ou de ver lá na frente que o inventário realmente é um problema, muitas pessoas acreditam que vão resolver esse problema que eu acabei de mencionar aqui, esse problema do inventário, esse problema de deixar o patrimônio da família à mercê de tudo isso. Muita gente acredita que um testamento em vida, ou uma doação, né, podem resolver essa questão do inventário, seja extrajudicial ou judicial. Acreditam que ao adotar uma dessas ferramentas, ou as duas ferramentas, tanto testamento quanto doação, que vão evitar tudo isso. Mas, a bem da verdade, isso pode não acontecer, porque essas duas ferramentas, o testamento e a doação direta dos bens em vida, elas têm limitações muito sérias mesmo, né? Porque há pessoas que fazem elas e ainda não evitam o inventário na vida da família. Bom, o testamento, só para vocês entenderem aqui, o testamento ele não evita o inventário. O testamento é uma das ferramentas, eu ouso dizer que é a ferramenta mais limitada para fazer um planejamento patrimonial, porque ele não evita o inventário. Ele apenas
deixa diretrizes sobre a divisão do patrimônio e ainda da parte que é disponível. Porque toda a pessoa que tem patrimônio e tem herdeiros, se ela tiver os herdeiros necessários, metade do patrimônio dela irá obrigatoriamente para esses herdeiros necessários, sendo a divisão igualitária, igual, idêntica para todas essas pessoas. Ou seja, se você tem filhos, cônjuge ou pais, essas pessoas são herdeiros necessários e você não pode, de forma alguma, no testamento, dispor sobre a divisão de 50% do que é seu. O que pode estar no testamento é apenas os outros 50% que você vai determinar a divisão do patrimônio. E ainda, você só determina a divisão, mas ainda assim terá que passar por um processo de inventário. Esse patrimônio, os herdeiros terão que fazer um inventário para, sim, né, exercer aquilo que ficou disposto no testamento. Podendo ainda esse testamento ser contestado por qualquer pessoa, por qualquer herdeiro que tenha se sentido prejudicado por conta daquela disposição testamentária. Então, vamos lá, testamento não evita o inventário e ainda não garante segurança porque pode ser contestado pelos herdeiros no futuro. Bom, e a doação dos bens em vida? A doação dos bens em vida, ela antecipa o pagamento do imposto, porque para fazer a doação, lembra que o imposto é imposto sobre a herança e sobre a doação? Então, a doação dos bens em vida, ela custa caro. Você vai doar os seus bens para o seu filho, por exemplo. Ao fazer isso, você vai ter que pagar um imposto sobre essa doação, que é o mesmo imposto, em muitos casos, o mesmo em muitos estados, né? Quando eu falo caso, eu quero dizer em muitos estados, é o mesmo valor do imposto da doação. É o mesmo valor. Ou seja, a base é igual, a alíquota é igual, e mesmo nos casos em que a alíquota não é igual, a base é igual. E isso torna essa forma de fazer a sucessão do patrimônio muito cara, muito, mas muito cara. E outra, você vai estar doando de uma pessoa física para outra pessoa física. E isso não fará com que o inventário não esteja eliminado da vida da sua família, porque assim como um pai, um filho também pode falecer. E se uma pessoa falece e tem patrimônio, os herdeiros terão que passar por um processo de inventário no futuro. Então, a doação custa caro e não elimina o inventário na vida da família, né? E tudo isso, né, tanto o testamento quanto a doação, estão dentro deles, é inerente a eles riscos jurídicos, como eu falei, mas também riscos emocionais, porque ao fazer um testamento e dispor de maneira contrária e maneira desigual, isso poderá gerar um sentimento de desequilíbrio entre os filhos e tudo isso, né, podendo causar discussões, desgastes emocionais, prejuízos emocionais e de relação entre os filhos, entre toda a família. Então, essas duas soluções são soluções parciais, soluções que não contemplam, que não oferecem uma eliminação do risco patrimonial, do risco emocional que o inventário pode causar a uma família. Não vai garantir paz nem tranquilidade para a sua família, né? Isso realmente é preocupante. Mas o bom disso tudo, a boa notícia de tudo isso, é que há sim possibilidade de você fazer um planejamento patrimonial em vida de forma a proteger integralmente tanto os seus bens que você dá um duro danado para conquistar, ou já deu um duro danado para conquistar, e também a sua família, os membros da sua família, realmente oferecendo uma proteção muito maior, uma proteção muito mais completa que a doação e o testamento, uma proteção muito mais completa e econômica e segura
que a doação, que o testamento e que o inventário nem se fala, né? Mas tudo isso não é realizado de improviso, não há uma bala de prata, não há uma única situação, né? Trata-se de fazer um planejamento mais robusto, uma estrutura jurídica mais sólida, mais robusta mesmo, mais forte, que deve ser pensada de acordo com o seu caso específico. Não há fazer planejamento patrimonial não é igual você comprar um produto de prateleira. Você tem que realmente construir algo que seja pensada caso a caso, no caso específico de cada família, organizando, protegendo, facilitando a transferência desse patrimônio, a fim de que se alcance aquilo que você deseja para o seu patrimônio, protegendo dos problemas que a sua família, que o seu patrimônio tem, a fim de que essa transferência seja estratégica e ocorra de forma pacífica, segura e econômica. É isso que é necessário, né? E essa organização patrimonial nós temos que fazer em vida, quando o dono do patrimônio está aqui ainda, né? Uma sucessão e possa exercer e possa decidir os rumos dessa sucessão, realizando ela de forma planejada com regras e com condições que realmente atinjam os objetivos que você quer para o seu patrimônio e para a sua família, né? E se você faz isso em vida de forma planejada, adequando essa estrutura de planejamento patrimonial a serviço da sua família, os seus herdeiros, né, as pessoas que você ama, serão poupados no futuro de um processo judicial de um inventário, né? E serão poupados de pagar impostos desnecessários. E o que eu acho que é principal, né? É realmente trazer uma segurança para a família, de forma que elas não tenham que, no futuro, quando você não está mais aqui, tenham que discutir, tenham que disputar a divisão do patrimônio da família, né? Bom, esse tipo de estrutura a gente não consegue falar aqui num programa que tem duração de 30, 40 minutos, né? Mas você tem que saber que isso é possível. Você tem que entender que é possível, sim, você fazer um planejamento patrimonial em vida, colocar isso em prática, protegendo integralmente a sua família e o seu patrimônio, transferindo os seus bens, não com perda de até 40%, mas transferindo os seus bens de forma integral, né? Tem essa perda patrimonial, causando segurança e trazendo, sim, uma paz para a família. Mas isso tudo, pensando em te dar esse tipo de informação, pensando em te mostrar no detalhe como isso funciona, é que eu resolvi fazer um seminário de planejamento patrimonial da família, que vai acontecer nos próximos, nos próximos dias 6, 7 e 8 de maio. Né? A primeira semana de maio, nós faremos, então, esse seminário de planejamento patrimonial da família, onde eu vou mostrar no detalhe como você pode colocar em prática isso para a sua família. Como você pode fazer em vida um planejamento patrimonial eficaz de forma a eliminar, de uma vez por todas, o inventário e os problemas que o inventário causa na vida de uma família. É um evento totalmente gratuito, online, com duração de 3 dias, onde vamos realmente te mostrar como organizar um planejamento patrimonial seguro, lícito e muito mais econômico que um processo de inventário, para que você entenda isso e possa decidir colocar à disposição, né, da sua família na prática isso. Agora, mantendo você no controle de tudo e evitando que a família no futuro passe por esse terror que é um processo de inventário. Olha, fica um convite aqui, então, para sua participação. Vai ser uma jornada, um seminário de muito valor, onde eu vou trazer exemplos reais, estratégias, orientações práticas, né? Não é destinado
advogados. Não, é para você que não é advogado, para você que não tem conhecimento jurídico. Eu não vou utilizar termos técnicos lá, eu vou falar na prática como funciona e como você vai poder ter alcance da sua família, né? Esse planejamento patrimonial. As inscrições você pode realizar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a inscrição e já adianto a você. É importante que você se inscreva e esteja no nosso grupo VIP de WhatsApp para os participantes do seminário, porque é lá que você, estando lá, você confirma a sua participação no evento, você confirma a sua inscrição, e o grupo nada mais é que um meio de comunicação que eu tenho com você. Não é mais um grupo de WhatsApp, não. É um grupo silencioso, onde eu vou te mandar lá muito material sobre o assunto e, principalmente, os links dos dias de acesso ao seminário. Então, não perca tempo. Se você quer conhecer um método alternativo ao processo de inventário, um método eficaz, muito mais eficaz que doação e testamento, e muito mais econômico que o próprio inventário, se inscreva para participar desse seminário que vai acontecer na primeira semana de maio. E ele não ficará gravado, ele vai ser ao vivo, ok? À noite, para que você possa assisti-lo, tá bem? Bom, meus caros, eu acho que por hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu quero que o senhor, a senhora que está aqui nos assistindo, leve desse encontro a seguinte mensagem, né? Não planejar, não fazer um planejamento patrimonial em vida é o maior risco que a sua família poderá enfrentar no futuro, porque, nesse caso, o inventário obrigatoriamente vai acontecer. E se não for um caso de inventário extrajudicial, o futuro da sua família será decidido na justiça. E em tempos atuais, isso é uma insegurança enorme, enorme, enorme. Por quê? Porque o prejuízo estará realizado. A gente só não vai saber o tamanho desse prejuízo, porque dependerá do caso específico, mas é certo o inventário vai acontecer na vida da família, que a perda patrimonial vai acontecer e os desgastes serão muito grandes. O patrimônio que você levou anos para construir pode ser desfeito, né, pela burocracia, pelos conflitos, pelas despesas, pelos impostos que são inerentes a um processo de inventário, né? Mas como eu falei, tudo isso é evitável, desde que você faça em vida um planejamento patrimonial. Você faz um planejamento para viajar, você faz um planejamento para comprar, você tem que fazer um planejamento patrimonial da sucessão desse patrimônio para garantir os futuros das pessoas que você ama. Planejar em vida é um gesto de amor, é um ato de amor, né? Talvez seja o ato de amor mais relevante que você poderá deixar para a sua família, né? Porque com isso a sua família vai continuar unida, vai estar protegida, né? Mesmo depois da sua partida, tá bom? Bom, meus caros, por hoje era isso. Fiquem com Deus. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não curtiu esse vídeo ainda, curta. Mande esse link para as pessoas que você acredita que precisa ter a consciência da importância de um planejamento patrimonial em vida, agora, quando tudo está bem. E se interessou pelo assunto, quer saber mais como fazer um planejamento patrimonial para a sua família, se inscreva para participar do nosso seminário, que acontecerá na primeira semana de maio aqui. Não perca, porque não é sempre que eu faço esse tipo de evento, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.